Você sabia que 13% dos casais que prometem fidelidade sobre o altar ou no momento de casar acabam por esquecer tudo o que eles disseram? E muito tem sido o sofrimento que está à volta de inúmeros casais. Como, por exemplo, muitos mesmos têm até medo de falar esta palavra, traição. E quando ouvem esta palavra traição, têm medo, têm frustração, porque sabem que ela existe e ela é possível. Quero que você acompanhe comigo esta matéria. Voltamos já de seguida. Prometo amar-te e ser-te fiel. Estas são as palavras trocadas entre um homem e uma mulher quando, perante os convidados, assumem o casamento. Mas estas promessas são esquecidas por cerca de 13% das pessoas. Este é o número das traições assumidas por homens e mulheres portugueses no inquérito sobre saúde e sexualidade. Em Portugal há 72 divórcios diariamente, 26,5% dos quais são motivados pela traição de um dos cônjuges. Já alguma vez foi traída? Que eu saiba, não. Já. Não. Creio eu. Já. Já alguma vez traiu? Já. Não. 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 Poucas atitudes magoam tanto numa relação quanto uma traição. Seja ela descoberta ou assumida, a traição traz consigo uma série de sentimentos e complexos, difíceis de superar. Onde se errou, de quem é a culpa, sentimentos de inferioridade, falta de confiança instalada e medo de não voltar a amar são alguns dos pensamentos naquele turbilhão de sensações. A pessoa que é traída sente que a sua confiança foi arruinada e que o compromisso foi desonrado ao envolver uma terceira pessoa, numa relação que, à partida, era exclusiva do casal. Repensa-se tudo o que se investiu, o quanto se abdicou. E perante este cenário, o ato de perdoar uma traição é cada vez mais colocado de parte. Perdoaria uma traição? Não. Não. Acho que é preferível terminar uma relação do que trair a pessoa com quem estamos. Isso é, acima de tudo, falta de respeito. Talvez sim. Porquê? Porque acho que não vale a pena. Apesar de se trair, não volta a confiar, não voltaria a confiar. Porque acho que uma pessoa que trai uma primeira vez vai trair uma segunda vez e não perdoaria, nunca, jamais. O casamento envolve uma entrega total de ambos, mesmo quando existe uma traição. Cabe ao casal decidir o caminho a seguir, ou terminar ou continuar com a relação. Independentemente da escolha feita, 3 coisas são fundamentais para o bem-estar de ambos: perdoar, aprender e seguir em frente. Podemos perceber que ao longo da vida em comum, muitas coisas levam o casal a entrar numa rotina. Muitas coisas levam o casal a cair naquela vida rotineira, Pedro, naquela acomodação. E, na verdade, isso vai gerar mais tarde marcas, vai gerar mais tarde decisões e muitas vezes a desonra, porque a pior coisa que pode acontecer numa família, a pior coisa que pode acontecer em um lar, numa casa, é a traição e logo, por consequência, é claro, a separação. Exatamente, a separação que não foi o que eles projetaram para a sua vida, pois prometeram no altar serem felizes para o resto da vida, unidos, se apoiarem, estarem perto um do outro. E a traição, Alfredo, é algo que é grave, muito grave, porque destrói sonhos, destrói projetos, destrói tudo na vida da pessoa, afeta a pessoa em todas as áreas, no relacionamento com os filhos, se já os tiver, no relacionamento com os amigos, no relacionamento com toda a família. Há aquela vergonha que vem sobre ela, porque a família, o que vai pensar de mim, o que os outros vão pensar que eu sou, e também no trabalho, na vida econômica. Quer dizer, a traição, ela gera uma bola de neve muito grande que traz consequências graves, gravíssimas na vida de uma pessoa. E por isso eu quero que você, desde já, possa ligar para o nosso amigo 24 horas. Você que passou por uma situação dessas, ou você está pensando em trair o seu cônjuge, ligue agora. Você sabe que não quer fazer isso, mas você está sendo tentado a trair a sua esposa, tentado a trair o seu esposo. Então você precisa de ajuda. Então ligue desde já
para o Amigo 24 Horas. 09 53 14 6504. 09 53 14 6504, onde você será orientado o que fazer para não cometer esse erro da traição. A traição, ela começa exatamente numa falta de confiança, numa falta até mesmo de diálogo diário, e aí começa a haver uma distância, até mesmo por complexo de inferioridade ou até mesmo, por que não, agressividade verbal ou física. Talvez você está vivendo uma vida que você não quer, um sonho que não projetou e aquele sonho que nunca, jamais foi sonhado. Assim chegou no centro de ajuda a Mariana, complexada, frustrada em todas as relações, mas quando ela colocou em prática os ensinamentos que recebeu no centro de ajuda, tudo mudou. Era de desonrada, passou a ser uma pessoa honrada, feliz e realizada. Veja você mesmo. Mariana, como é que estava o seu interior, como é que estava a sua vida antes de chegar aqui no centro de ajuda? Pastor, eu antes de chegar no centro de ajuda eu era uma jovem muito vazia e muito triste. Quando eu estava no meio dos meus amigos, no meio da minha família, eu era uma jovem aparentemente feliz, aparentemente realizada, mas não era bem assim. Eu sentia-me triste porque eu via todos os meus amigos sendo bem-sucedidos em tudo e eu não era assim. Nas minhas relações com os rapazes, eu era frustrada, com as minhas amigas, eu só estava lá para ajudá-las, mas não sentia o apoio, ou seja, eu estava lá, ok, conta comigo, mas depois não retribuíam isso, então eu quando estava com problemas era eu sozinha que lutava e muitas vezes isso me levava a um ponto de fraqueza. Então quando eu cheguei no centro de ajuda, eu estava assim, no fundo do poço. O seu interior, então, carregado de tristeza, chegou a ter algum tipo de complexo? Sim, pastor, de inferioridade. Eu sentia-me feia, eu não gostava de olhar para mim ao espelho, porque eu sabia que, olhando para mim, para o espelho, eu sentia que não, eu não gosto do que estou a ver. Então eu sentia assim, eu cheguei a ir para bares, eu cheguei a ir para discotecas, para tentar preencher o vazio, e realmente preenchia, mas só naquele momento. Quer dizer, era só um paliativo, né? Naquele momento tu sorria, tu se alegrava, mas no outro dia... Era tudo, quando eu chegava à cama, vinha todos os problemas que eu tinha. Quer dizer que você chegou assim, o que você fez para mudar? E como é que está a tua vida hoje? Bem, pastor, eu cheguei no centro de ajuda através do convite da minha mãe, fui praticando aos poucos aquilo que era ensinado aqui no centro de ajuda e eu fui vendo mudanças pequenas, só que eu queria alguma coisa a mais. Eu via as pessoas dando testemunho, dizendo que a vida delas foi totalmente transformada e eu queria essa transformação total, então eu parti assim para a frente e agi à minha fé e hoje eu tenho uma vida totalmente transformada. Como é que está o seu interior? Totalmente diferente, pastor. Hoje eu sou uma jovem alegre, uma jovem feliz, uma jovem que sabe o que é verdadeiramente a felicidade. Tem desenvolvido no âmbito familiar também, no seu dia a dia? Sim, senhor pastor. A minha família antes não tinha diálogo e hoje tudo mudou. Hoje a minha família é outra, completamente diferente. Você veja que a Mariana hoje, feliz, realizada, parabéns, senhora Mariana, a senhora merece e vai com certeza continuar a ser feliz. Ela procurava nas discotecas, nos bares e é com ela falava, paliativo somente, não era uma solução. E é exatamente isso que acontece na vida de inúmeras pessoas, porque muitas pessoas têm pensado, mas eu não traio, nunca dormi com ninguém, nunca beijei ninguém. Pois é, mas a traição não é na família, não existe só no casal. Muitos pais traem os filhos, muitos filhos traem a confiança dos pais. Talvez você é uma pessoa que está nos assistir agora e você tem se sentido uma mãe traída. Por quê? Porque você tem dado tantos conselhos, tem depositado a sua confiança nos seus filhos, na sua filha, e você tem sido traída. Eles não têm ouvido o que você tem falado. Você tem sido uma pessoa que tem dado o seu melhor, mas não tem sido correspondida. Por quê? Não tem sido respeitada. E quando há o quebrar desta barreira do respeito, da autoridade, então logo começa a entrar em ação vários tipos de traição. Pedro, são inúmeras traições que nós temos visto e temos recebido pessoas no centro de ajuda diariamente que também têm sido traídas na confiança, traídas na família, traídas no trabalho, traídas em várias áreas da sua vida. É claro, nós falamos muito do casamento, que é um exemplo, mas existem várias formas de traição.
Exatamente. Quando, por exemplo, você fecha negócios sem falar com o seu como é que eu posso dizer? Sócio, né? O seu sócio, quando você mente à sua esposa, quando você omite informações ao seu patrão, quando você fala e é na frente de uma pessoa e por trás é outra, e tudo isso são traições. Até no pensamento você pode trair. Até no pensamento, você sabia? Porque muitos são os casais, Alfredo, por não entrar em alargarmos muito, mas muitos são os casais que estão perto um do outro e está pensando outra pessoa. Quer dizer, está traindo. Até no subconsciente você trai a outra pessoa. Então você vê que a traição é um problema grave que tem que ser resolvido. E por isso, sexta-feira, você deve nos procurar em todos os centros de ajuda, porque ali nós vamos te atender, ali nós vamos te orientar e vamos fazer com você um trabalho forte de limpeza espiritual, porque você não quer ser assim, você não quer trair, você quer ser uma pessoa sincera, honesta, verdadeira. Então você tem que chegar até ao centro de ajuda. E no caso aqui próximo, aqui em Paris, nós temos ali no número 139, na Avenue Presidente Wilson, 9310, La Plaine, ali em Saint-Denis, às 10, às 15 e especialmente às 19 horas e 30 minutos. Alfredo, a traição é um problema grave. E por vezes a pessoa ela acaba por cair neste ritmo de vida e ela se trai ela própria. É verdade. Muitas vezes você está aí falando, eu não traio ninguém. Pois é, mas de repente você está traindo a si mesmo. Você está se enganando a si mesmo, pensando que essa sensação do bem-estar vai continuar. Os problemas vão bater à sua porta. As coisas vão chegar até você, porque é vida. Meu amigo, minha amiga, acorda. É a vida, é si mesmo. Você não pode permitir que você se traia a si próprio. Trair a sua confiança, trair a sua própria decisão. Não, não é verdade. Você pode sim, vai mudar. Você sabe por quê? Porque a solução existe e ela está ao seu alcance. O Carlos também era traído por ele próprio, complexado, limitado, era uma pessoa que tinha ódio do próprio pai. Ele não chegou a dizer, mas deu-nos a entender que às vezes até tinha vontade talvez de matá-lo. Veja, porque ele vai contar aquilo que aconteceu, porque há um lugar em que a pessoa coloca toda a sua força, ela se apoia, e esse lugar não deixa ela sem resposta. O senhor tem quanto tempo na igreja? Um ano. Um ano, né? Fez um ano. Fez um ano. Exato. Senhor Carlos, quem olha para ele assim, esse homem, se você olhasse para ele, quem aqui o conheceu antes, está completamente transformado, não apenas internamente, como também até externamente, exatamente, de forma exterior. Exatamente. Mas fala para eles que não têm nem noção de como era ou como vivia o Senhor antes de conhecer o poder do sacrifício para Deus. Eu, antes de chegar ao centro de ajuda, há cerca de um ano atrás, entrei à procura de uma solução na minha vida sentimental. Eu tinha muitas discussões com a minha namorada, então resolvemos dar mais uma oportunidade à nossa relação, buscando a Deus, buscando forças. Mas o senhor já trazia problemas de muitos anos, exato, que inclusive afetou esse matrimônio, né? Eu, quando cheguei, pensei que não tinha os outros problemas, porque só focava-me nesse grande problema que eu tinha, que era sentimental. Mas aos 14 anos, bem mais atrás, antes de ter chegado ao centro de ajuda, já estive aqui. Aos 14 anos, estive até aos 17, 18 anos no centro de ajuda e saí porque não conhecia o mundo e queria conhecer o mundo. E então foi aí que eu comecei a entrar em degradação. E o que aconteceu? O que você fez nesses anos fora do sacrifício, do nesses altar? Anos todos fora do sacrifício, comecei a me envolver com mulheres. Com muitas mulheres, comecei a ganhar um mau caráter, não era fiel para ninguém, comecei a ter vícios, tinha o vício da prostituição, tinha o vício da pornografia, masturbação, depois meti-me no tráfico, comecei a traficar drogas. Uma coisa foi ligando à outra. Exatamente, fui-me perdendo aos poucos. Comecei a não acreditar em mim porque tudo o que eu fazia nunca terminava, corria tudo mal, tinha problemas com a documentação. Tive 3 anos ilegal porque não conseguia resolver os problemas de documentação. Através de falta de visão, da acomodação, só via na noite nas discotecas, com mulheres, álcool, durante o dia não fazia nada, como ganhava dinheiro fácil. Mas também fácil ia? Com certeza, ia também para os vícios de jogo, que eu tinha vício, jogo online, o meu dinheiro então desaparecia dessa forma. Foi bem recebido?
Fui. Mesmo em pedaços? Mesmo em pedaços, destruído, fui bem recebido, cheguei no centro de ajuda só mesmo para resolver o problema sentimental e resolvi só começar a ir aos domingos. Quando ia por mim, já estava aí todos os dias praticamente. Como é que está hoje a sua vida, o seu casamento? Quem é hoje o Carlos? Neste momento, libertei-me de tudo. Todos os vícios. Exato, todos os vícios. Além disso, tinha uma perturbação espiritual, sentia presenças, por vezes não conseguia dormir, tinha que acender a luz. E chegou a um ponto que, mesmo com a luz acesa, quando tentava dormir, acordava do nada espantado. Foi assim que eu cheguei no centro de ajuda, então comecei a participar das reuniões, a fazer os propósitos e me lancei no altar. Aí é que começou a acontecer a transformação, a minha mudança de caráter, de personalidade. Comecei a ser fiel, comecei a fazer o que é certo, deixar tudo o que era errado. Foi difícil, mas persisti e consegui. É o sacrifício. Exatamente. É a entrega total. Exato. É a humildade no altar. Isso. Comecei a ter humildade, uma coisa que eu não tinha. Então houve a libertação, houve a transformação. Exatamente. Economicamente? Economicamente, eu neste momento, fazendo o sacrifício, não tenho curso nenhum de hotelaria. Neste momento estou a trabalhar no melhor hotel de 5 estrelas aqui em Portugal. Não sei falar inglês fluentemente, o básico, mas muito, muito mínimo. E estou lá até agora. Deus tenha abençoado. Com certeza. Isso é apenas o início de muitas outras bênçãos. Com certeza. Siga nessa fé. Um forte abraço. De complexado a alguém que odiava, limitado, desempregado, hoje feliz e realizado. Sabe por quê? Porque esse lugar que eu falei há pouco para você, que não engana, esse lugar que não deixa ninguém sem resposta, não traiu o Carlos. E o Carlos não aceitou uma vez mais ser reprovado nas ondas da vida. E o Senhor, a Senhora tem também diante de si uma solução, uma oportunidade para colocar um ponto final. Pedro, porque o altar do Altíssimo, Pedro, ele não trai a pessoa, ele não trai a confiança da pessoa, até porque é lá que as pessoas têm colocado todas as suas forças, porque, meu amigo, minha amiga, tantas tentativas você já fez, tantas coisas você já tentou e nada resolveu, porque você de repente colocou toda a sua força na força dos homens, na força de um conselho, de um amigo. Mas quando nós colocamos a nossa vida inteira, a nossa história toda, a nossa força toda, a nossa capacidade sobre o altar do Deus vivo, Pedro, a pessoa, ela não sai dali traída, enganada, frustrada. Pelo contrário, ela sai com a solução nas mãos. O Carlos depositou a vida velha e recebeu uma vida nova. Você vê, quanto mais você confiar no altar, quanto mais você se entregar ao altar, mais o altar dá para você. É fantástico, Alfredo, porque quanto mais essa pessoa ela se lança, mais o altar a abraça, mais o altar a apoia, mais o altar a fortalece, mais o altar dá forças e ânimo para ela. Quer dizer, é uma bola de neve. Quanto mais ela faz, quanto mais ela dá, quanto mais ela se entrega, mais ela recebe. Quer dizer, ninguém faz isso, só o autor da vida. Mas é claro, para você receber, você tem que colocar no lugar certo. E o lugar certo é o altar do Deus vivo. Por isso, você é o nosso convidado nesta sexta-feira, às 10, às 15, como também às 19 horas e 30 minutos, Alfredo. Essa pessoa também tem a oportunidade de fazer o que o Carlos fez. O Carlos pegou na vida velha e entregou no altar e recebeu uma vida nova. É claro que de repente você está a assistir pela primeira vez, conectou-se agora neste canal, você está a achar tudo isso muito estranho. Que é isso? Colocar a minha força, a minha vida no altar? Olha, para mais informações, o tempo aqui da antena é muito curto, não podemos explicar tudo para você. Você pode ligar o 0953 14 6504 ou então acessar o nosso site, que é o centrodeajuda.fe. E para você que tem dúvidas ainda, porque contra fatos não há argumentos, o José Reis, ele é prova evidente. Um homem condenado à prisão, um homem dominado pelos vícios, um homem com a vida completamente destruída. Olha, um caos. Esse altar, o altar do Deus vivo, o poder do sacrifício transformou a vida dele. Veja você mesmo. Qual o nome da senhora? Iolália. Dona Iolália. E o senhor? José Reis, pastor. José Reis. Quem vai contar? O senhor? Então, vamos lá, vira assim. Seu José, qual é a sua história? Como era a sua vida antes de chegar ao centro de ajuda? Bom, a minha vida antes de chegar ao centro de ajuda era uma vida de vícios. Eu vivi
na toxicodependência durante 20 anos. E quando entrei aqui no centro de ajuda, vinha de rastros no fundo do poço. E pronto, e foi aqui que ao fim do ano e meio depois de ter entrado, me libertei. O que esses 20 anos no vício das drogas trouxe para a sua vida? Quais foram as consequências? As consequências foi uma hepatite C que contraí, um divórcio que se concluiu, que se concretizou, perdi a família, a primeira família, pronto, e andava sempre sob efeito de medicação. Eu fiz uma recuperação numa clínica em Braga, tomava 48 comprimidos por dia, ainda me era ministrada uma injeção à noite para eu poder conciliar sono. Cheguei a roubar, cheguei a apanhar uma pena suspensa de 4 anos, porque eu fui considerado traficante de droga, com 14, 15 anos. Também chegou a vender drogas? Cheguei a vender drogas. E estive detido, nunca estive preso, mas fui detido, apanhei 4 anos de pena suspensa e foi assim um rol de muitos roubos, muita coisa que fiz de ruim para sustentar o vício da cocaína, da heroína, enfim. Quando o senhor chegou no centro de ajuda nesse estado, foi bem recebido? Alguém lhe acompanhou? Quais foram as primeiras coisas que mudou na sua vida? Eu costumo dizer que eu entrei no centro de ajuda como um pé rapado, eu não tinha um tostão furado. Foi um ano e meio que sempre de acompanhamento de obreiros, pastores que me ajudaram na recuperação, na minha libertação. Ao fim do ano e meio fiquei liberto, fazia as correntes de sexta-feira e de domingo, porque sexta-feira, como o senhor falou, ainda na quarta-feira, o copo sujo saiu o vício, mas ainda estava sujo com resquícios da droga, por isso eu tinha que me limpar totalmente. E ao domingo participava nas reuniões do Espírito Santo. Após a libertação, fui batizado nas águas e depois de ser batizado nas águas, fui batizado no Espírito Santo, que me deu o gozo total e a plenitude total para largar os vícios. Hoje não fumo, acabou o tabaco, acabou drogas há 20 anos, foram 20 anos para trás, agora uma nova vida. Que bom. E como é que foi que o senhor conheceu a Dona Eulália? O senhor acredita que isso também tenha sido parte daquilo que Deus fez na sua vida? Eu acredito que sim, pastor, porque eu sempre tive orientação e absorvia tudo o que os pastores ensinavam. E então, como já estava num divórcio concluído, eu falei para Deus, eu precisava ter uma companheira, porque já estava sozinho 2 anos e participava nos votos, nos sacrifícios. Um dia, numa campanha de Israel, o pastor falou: você, quando participa na Fogueira Santa, você idealiza aquilo que quer e defina com Deus o que é que quer. O exemplo, se quer um carro, diga a marca, diga a cor, diga o que quer. E eu falei assim para Deus: quero uma esposa pequenina, bonita, com carro da condução e com carro, diante do Espírito Santo. Foi isso que eu falei, e esse é o meu testemunho, e está aqui o meu sacrifício. Que bom. Bom, como que é o seu esposo? Como que a senhora se sente como esposa? Eu sinto-me feliz, abençoada, não podia ter algo melhor. Também sofri na minha vida sentimental, foi o meu fundo de poço, que não conseguia ser feliz, até que vim até Jesus. E mais tarde, lutando e sacrificando, encontrei meu esposo. Tenho uma família abençoada, ajudei a criar a menina dele, que ele tinha 2 filhos. O mais velho não quis vir, mas a menina foi criada por nós e hoje está na presença de Deus, a servir a Deus no altar. Que bom, que bom. Então, 2 pessoas que vieram de 2 histórias tristes, mas que agora construíram uma história feliz aqui no Centro de Ajuda. Desculpa, pastor. E a minha esposa frequentava o Val Formoso. E eu frequentava o Vila Gaia, nas ruas de Mariani. E alguém do Vila Gaia, que trabalhava com a minha esposa, é que foi usada por Deus para nos pôr... Porque eu ia muitas vezes ao Val Formoso e nunca a tinha visto. Mas de uma certa forma, Deus fez tudo dar certo, né? Que bom. Bom, olha, eu agradeço o seu depoimento. Meus parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Vamos com Deus. Contra fatos não há argumentos, e a prova evidente que Deus ele existe está aí, no caso real do Senhor José Reis. E você? E você que está desse lado, você vai aceitar continuar na traição, vivendo uma vida de ilusão, de engano? Nós vamos dar 3 dicas para você. Mas primeiro, o Pedro vai dizer para você que mora aqui em Paris. Pedro, esta pessoa que mora em Paris, que tem um familiar em Paris, que vive viciado, com um casamento destruído, ela sabe
que esta pessoa tem sido traída pelos amigos, ela tem traído muitas pessoas e o poder da traição é enorme, porque o poder da traição arrasta a pessoa para o fundo do poço. Pedro, o que é que esta pessoa ela pode, deve fazer e onde ela pode se dirigir para então mudar o quadro da sua vida? Ela tem que ir, eu não digo, você não vou convidar, vou falar, você tem que ir até o centro de ajuda. E nós estamos situados ali no número 139, na Avenida do Presidente Wilson, 9310 La Plaine, ali em Saint-Denis, às 10 da manhã, às 15, como especialmente às 19 horas e 30 minutos. E você pode chegar dentro do horário que você quiser, não tem problema. Desde que você ligue para o Amigo 24 Horas, desde que você marque um atendimento personalizado, ali estarei para te ouvir, para te atender, para te ajudar e ensinar o que você deve fazer para transformar a sua vida. Você que é um português, você que é um cabo-verdiano, angolano, você que fala a língua oficial portuguesa e você reside aqui em França, aqui próximo, aqui de Paris, então você tem esse altar à sua inteira disposição. Para mais informações, você do nosso site centrodeajuda.fr. Alfredo, essa pessoa não pode perder essa grande oportunidade. E eu quero que tu agora fales para nós quais são essas 3 dicas que tu tens então para terminar com essa situação da traição. Primeira coisa, esta pessoa ela não pode temer. Não é ainda a dica. Hein? Primeira coisa, ela não pode temer ser traído ou até mesmo ser esta vítima da traição. Ela não pode ter medo, até porque quando você tem medo, você é limitado. Bom, a primeira coisa que você deve, claro, praticar e fazer diariamente, mas sobretudo você que é vítima da traição, você que traiu, perdoar. O perdão é algo que é fundamental, até porque nesta campanha de Israel, nesta fogueira santa, nós estamos levando as pessoas a fazer 3 tipos de sacrifício: espiritual, físico e na dependência de Deus financeiro. No centro de ajuda você vai ter mais informações acerca do mesmo. Então o primeiro passo é perdoar. Quando você perdoa, mas não é fácil, é difícil. Você não quer ser feliz? Você não quer vencer? Então tem que pagar o preço. É um sacrifício. É um sacrifício, perdoar. Então, o primeiro passo é perdoar. O segundo passo é importante que você possa, então, valorizar aquilo que você é. É importante que você possa e deva, claro, com certeza, olhar para a frente. Porque você perdoou, agora você tem que olhar para a frente. Eu vou fazer um gesto que não é muito normal na televisão, mas tem muitas pessoas que elas caminham, e quando elas caminham assim. Elas caminham de cabeça baixa. Quando a pessoa ela perdoa e ela olha para a frente, ela levanta a cabeça. Ela levanta a cabeça e ela avança. Ela dá o passo seguinte, porque ela sabe que o resultado que vem após esse passo é positivo. E a terceira coisa, é claro, você tem que estar disposto a aprender. Porque você não aprendeu ainda o que é viver bem, escolher bem. Para que você possa então viver bem, você tem que aprender. E a nossa vida é uma escola. A vida é uma escola. E nós temos que aprender. Aprender a ser feliz, aprender a não trair, aprender a vencer, a superar. Então, as 3 dicas são essas: perdoar, olhar para a frente e, sobretudo, aprender. E tu falavas, Alfredo, muito interessante, do aprender. Existem muitos professores e existem muitos lugares, mas você tem que escolher a escola certa. E a escola certa é o centro de ajuda, não tenha dúvida. Eu sou o resultado dessa escola. Então esta oportunidade de mudar a sua história. Se quer escrever uma nova história, comece então a ter novas atitudes. Que Deus ilumine os seus caminhos. Até a próxima oportunidade. Já sabe, como sempre dizemos, seja feliz, é possível.